Olá, mamães! Boa noite, sejam todas muito bem-vindas à nossa live aí, que faz parte da nossa série Conquistando a Obediência do Seu Filho, certo? Nós temos algumas lives que já estão salvas no Instagram, no IGTV e também no nosso canal no YouTube, tá certo? Então, quem ainda não conferiu, pode ir lá, Viviane Pereira VIP, no YouTube e também assistir às nossas lives, as reprises, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é a questão do filho que não gosta de estudar. Meu filho não gosta de estudar. E agora? O que fazer para incentivar, para desenvolver essa autonomia do meu filho, tá certo? Seja bem-vinda, Pamela, a Adriana, que chegou agora há pouco também. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto em especial, mas fiquem ligadinhas porque eu vou passar aqui alguns segredos que são essenciais também para as mamães, tá certo? Muitas vezes a gente tem tido muita dificuldade de ensinar os filhos, quando na verdade nós também temos algumas questões que precisam ser trabalhadas para que a gente alcance esse resultado. E não é nada difícil, não é nada que vocês não consigam fazer, tá certo? Então vou colocar aqui, envia para as amigas. Lembrem que às vezes a gente escuta um relato de uma amiga falando que está com dificuldade na educação dos filhos, ou que o filho não gosta de estudar, ou que, enfim, questão de conflitos em casa. Então, muitas vezes a gente recebe um conteúdo como esse, importantíssimo, e a gente não passa adiante. Então, que você seja rio, que você flua na vida das suas amigas, que você seja bênção na vida delas, que você também possa compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam aplicar essas dicas que a gente vai passar aqui hoje, que é já um mapa, né, na verdade, para que elas coloquem em prática e também tenham resultados assim como você. Se você ainda não tem filhos, aproveita, porque tem algumas dicas que também servem para você como mulher que ainda não realizou, né, esse muitas vezes esperado sonho de ser mãe. E acontece também casos de titias, avós, madrastas, que já exercem essa maternidade, ou avós, certo? Que exercem essa maternidade no sentido de cuidar de alguma criança, seja sobrinho, enteado, neto, e muitas vezes não sabe como lidar com essa questão aí da criança que não quer saber de estudar, tá bom? Sejam todas bem-vindas, Pamela, Flávia, um prazer ter vocês aqui. Vou colocar só o tema da live para que ninguém esqueça. Vão enviando aí para as amigas, para que ninguém fique de fora, tá? Meu filho não gosta de estudar. O que fazer? Para quem não me conhece, né, mamães? Eu sou Viviane Pereira, sou mentora de mães, também sou assistente social e já há mais de 10 anos acompanho famílias. E além desse trabalho acompanhando famílias, né, eu sou mãe de gêmeos mais um, ou seja, sou mãe de 3, do Pedro, de 10 anos, e dos gêmeos Liz e Benjamin, que estão com 3 anos e meio. Então, sou casada com o Renato, né, que super tem apoiado, tem sido um grande influenciador, um grande marido para que tudo isso aqui aconteça, tá? Então, bora lá para a live que eu quero que vocês não percam nenhum detalhe desse conteúdo super precioso. E também dizer às mamães solteiras, às mamães solos, que conduzem a educação dos seus filhos hoje de forma sozinha. Ou às vezes estão casadas, mas o marido não atua diretamente nessa parte aí de ajudar o filho com a questão das tarefas, das lições, ou até mesmo com a questão da educação dos filhos. Eu gostaria de dizer algo muito importante para você. No estudo da história da infância, ainda quando eu estava no projeto de extensão na universidade, há uma década atrás, mais do que isso, né, quase 15 anos atrás, esse estudo, ele levantou dados, né, um estudo que eu realizei, inclusive para a minha monografia, e levantamos dados da infância, como a infância era nos primórdios. E aí, estudando Felipe Arrier, a construção social da infância e outros nomes, nós podemos ver que a infância, ela não foi sempre nesse modelo que a gente tem atualmente,
né? As mulheres elas eram muito protagonistas, elas eram as principais educadoras dos seus filhos, né? E com a modernização, com a industrialização, com a modificação das relações de trabalho, a mulher precisou trabalhar para além daquele contexto familiar, né? Que a mulher sempre trabalhou ao longo da história em questão de agricultura, em questão de artesanato e de outras questões de economia familiar. A partir do momento que o mundo começa a mudar, que as relações elas começam a mudar em relação ao próprio trabalho, as mães elas também e as mulheres passam a exercer funções diferentes. E aí, consequentemente, né, a sobrecarga de atividades. E o que é que acontece? As mamães, elas começam a delegar, né? E aí surgem os primeiros movimentos para a construção de escola, para lutar pelo direito à educação, porque até então, aquelas famílias que tinham uma determinada instrução, a mãe ia ensinando o seu filho a ler, ia lhe passando os valores, questões de educação de base, enquanto o pai geralmente trabalhava fora, e às vezes os dois trabalhavam, questão de agricultura, enfim, diversos serviços, como eu falei aqui há pouco, que eram relacionados, onde a criança era incluída naqueles trabalhos também. Então não havia uma diferenciação entre infância e vida adulta. A gente percebe que ao longo da história existia um grande período em que as crianças elas trabalhavam como adultos, né? Porém elas não tinham os direitos como adultos. Ou seja, uma criança, se ela chegasse num ambiente, ela não podia falar, ela não podia expressar, né, o que ela queria. A criança não fazia birra como hoje em dia, né? Ela geralmente era reprimida, retirada dos ambientes e tratada realmente como um ser inferior. Então, o que é que acontece? Por que que eu tô falando isso aqui? Porque eu recebo muitas mensagens de mães que dizem: Viviane, eu me sinto uma mãe sozinha, apesar de estar casada, porque o meu marido não me ajuda em nada. E aí, de onde vem esse pensamento? O meu marido não me ajuda em nada, o meu marido não atua como pai, ele não sabe ser um pai, não sabe brincar com os filhos, não tem autoridade, né? E a gente vê que quando eu estava para definir a questão do nicho, em que área eu iria atuar aqui no digital, existe uma grande preocupação em relação ao público-alvo. Por quê? A minha especialidade sempre foi acompanhar famílias como um todo. Mas nós sabemos como mulheres que nós temos especificidades. O que é isso? Nós desenvolvemos papéis na nossa casa que, se todo mundo falhar, aquele papel vai continuar sendo meu. Então, o que é que acontece? Hoje eu não estou aqui para falar para pais, não estou aqui para falar para padrastos, para avós, né, para homens. Estou aqui para falar para mulheres e mães que decidiram que podem fazer alguma coisa pelos seus filhos e que querem. Se você não quer, se você tá com muita raiva do seu filho, muito irada por tudo que vem acontecendo, mesmo assim eu te convido, não saia dessa live sem ver o que vai passar aqui até o final. Porque o nosso esboço, ele é realmente para te tirar desse lugar de muitas vezes vítima, de muitas vezes de estar sofrendo com essa situação e te colocar no lugar de protagonista, de mãe, de mulher forte que lidera essa situação, que tem autoridade sobre essa circunstância, tá certo? Então eu quero isso pra vocês, eu desejo isso pra vocês e tá aqui o mapa, tá, minha gente? O mapa completo do tesouro em linhas rosas para inspirar, tá? Então, vou só dar uma pausinha aqui para ver quem entrou. Muita gente entrou. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Meninas não, mães, mulheres poderosas, maravilhosas. Clara, Valéria, Joelda, Adriana, Tayane, doutora Poli, Gorete, Flávia, Pamela. Eita, minha gente! Sejam muito bem-vindas e a todas vocês que estão vendo a reprise. Então, entendam. A mulher, ela sempre teve esse papel de protagonista na educação dos filhos, né? Ao longo da história, ainda quando não existiam as escolas, as mulheres ensinavam os filhos em casa a ler, ensinavam os modos, né? Bom dia, boa tarde e tal. E a gente sabe que houveram diversas modificações na história e surgiu a necessidade de ser implantadas as escolas, que inclusive, hoje à tarde eu estava lendo aqui,
com minha cunhada, ela me trouxe um livro maravilhoso, Educação no Lar. Ele é de Charlotte Manson, que é bastante conhecida aí para as famílias que fazem a educação domiciliar, porque hoje, sim, no Brasil existem famílias que não enviam os filhos para a escola e que fazem a educação domiciliar. Isso é diferente de abandono intelectual, tá, minha gente? Essas famílias, elas são poucas em quantidade, né? E elas desenvolvem, sim, um plano de educação que envolve a questão de todos os fundamentos para que a criança desenvolva em casa, e ela é submetida a testes para que possa testar a sua proeficiência. Inclusive, né, tem alguns que passam nos vestibulares aí nos primeiros lugares. Mas para que essa educação domiciliar aconteça no contexto do Brasil hoje, que nós não temos regulamentação ainda em todos os estados, né? Na Paraíba, por exemplo, não temos ainda uma regulamentação específica, apesar de termos famílias educadoras, né? Temos o Educalar, que é de João Pessoa aí, que tem uma equipe bem completa. Tem o Instituto John Knox, quem quiser conhecer aí também tá no Instagram, que eles disponibilizam uma plataforma. É tipo para que os pais que decidem educar os filhos em casa, mesmo que seja complementando a escola, eles têm acesso a essa plataforma, a todos os componentes curriculares, as atividades, então é bem interessante. Então, quando eu me aproximei na pandemia dessa questão da educação domiciliar, eu pude entender por que existem algumas pessoas que conseguem educar os filhos em casa, e a gente, muitas vezes, enviando os filhos para a escola, temos a dificuldade de complementar essa educação. Deixa eu ver se eu consigo citar aqui o Instituto John Knox. Knox, que é assim, ó, que escreve. Instituto John Knox. Temos o Educalar, também aqui na Paraíba. Quem tiver interesse em conhecer, Educalar. Temos também a Arielle Pedrosa, que inclusive foi a tradutora desse livro. Olha só, minha gente, a grossura do livro. Ela traduziu do inglês pro português. E ela tem também um canal aí super interessante sobre a questão de educação domiciliar. Deixa eu ver aqui se eu consigo marcar ela. Não tô conseguindo. Mas vocês vão, em outro momento, vocês vão, pronto, conseguir Educação no Lar. Ela também tem um canal no YouTube. Mas o objetivo da live hoje não é falar sobre homeschooling e a educação domiciliar em si. Estou apresentando para vocês porque esses são institutos, são organizações que desenvolvem trabalhos para aquelas famílias que decidem melhorar, seja o after school, que é o reforço após a escola, seja complementar, né, o estudo da escola, ou até mesmo aquelas famílias que moram em locais muito distantes, muito remotos, em cidades grandes, questões de violência, enfim. Já existem famílias que têm buscado também por questões ideológicas, que infelizmente a gente sabe que o sistema educacional como um todo, ele tem falhas, né? Agora, nessa pandemia, a gente pôde ver. Por quê? A família, quando eu falei aqui no contexto histórico, no início, a família sempre foi protagonista da educação dos filhos. Depois, a família passa a delegar esse papel para o Estado e para as escolas, certo? E hoje em dia, quando a gente entrevista professores, o que é que eles dizem? Antigamente, as crianças chegavam na escola sabendo dar bom dia, boa tarde, com licença, né? E hoje em dia, nem isso. As crianças chegam totalmente dispersas, totalmente, muitas vezes, fugiu a palavra aqui, mas assim, aquela palavra, minha gente, coloca aí, quando uma criança, rebeldes, não seria a palavra rebeldes, mas é mais ou menos alguma coisa do tipo. As crianças enfrentam, né, muitas vezes os professores, e isso não acontece só na rede pública de ensino, isso acontece também nas escolas particulares, infelizmente. Então a gente sabe que professores, diretores têm sofrido com essa falta da educação no lar, né, dessa falta de autoridade nas famílias. Mas onde nós perdemos essa autoridade, né? Eu pergunto a vocês.
Foi quando a família deixou de ser protagonista da educação dos seus filhos e levou eles para a escola? Se a gente for refletir, o culpado, não estamos falando aqui de culpados, não seria a escola, mas todas as transformações sociais que a família passou, ela vem sofrendo, né, ao longo dos anos, todas esses rebatimentos, todas essas questões. Então, assim, nós vivemos em um contexto em que a escola, ela muitas vezes tem tido dificuldade de exercer o seu trabalho, né, porque a criança ou o adolescente, ele tem dificuldade simplesmente de receber regras, ele tem dificuldade em conviver com os colegas, né? Além das questões ideológicas que a escola tem, né? Que não é motivo para hoje, mas se vocês quiserem saber mais, esses canais que eu marquei aí, podem voltar nos comentários, vocês vão ver que eles já desenvolvem um trabalho bem mais aprofundado sobre essas questões, tá bom? Então hoje o tema da live é: meu filho não quer estudar, o que fazer? E agora? Mamães, para quem não sabe, né, quem chegou agora no finalzinho da live, eu sou mãe de 3, já passei por essas experiências como mãe, e no meu primeiro filho, muitas vezes quando eu ensinar a tarefa a ele ia escorregando da cadeira assim, escorregava e ficava mole, e dizia que estava com dor de cabeça e muito cansado, e às vezes quebrava o lápis no meio de tanta preguiça. E ali me dava um desespero, porque muitas vezes nós, quem é da nossa geração sabe, nós fomos uma geração que não tivemos as facilidades que hoje os jovens e adolescentes têm, né? Na minha época, a gente andava de ônibus dos estudantes, eu mesmo estudei minha vida inteira em escola pública, então é difícil para uma mãe que passou uma vida assim, muitas vezes com muita dificuldade, às vezes está trabalhando, se matando para pagar uma escolinha particular, às vezes é uma escola pública, mas você tem que andar a pé para poder levar a criança. Então tem todo um sacrifício envolvido nesse processo. E quando você olha para a criança fazendo corpo mole, com preguiça, qual é a primeira vontade que vem, minha gente? Diga aí qual é a primeira vontade. Quando o filho está morrendo de preguiça, qual é a vontade que a gente tem? Muitas vezes é de gritar, muitas vezes é de bater, né? Porque aí é onde vem a questão da violência, né? Que inclusive há anos atrás a palmatória, na época da minha mãe, ainda era usada e outros instrumentos de coagir mesmo os alunos, aquela pressão, aquela coisa autoritária. E a gente sabe que hoje já todos esses métodos já foram abolidos, porque não funciona, tá? Então nós sabemos que realmente o castigo, o bater, a punição, ela não traz nenhum benefício e nenhum resultado no sentido de ensinar a criança a gostar de aprender. Então, mamães, bora lá. Dentre os erros que eu cometi, eu vou contar alguns aqui e eu quero que vocês coloquem aí, quem se identifica, tá certo? Quero ver quem tá aí ainda. Quando a gente perde a paciência, qual é a primeira coisa que a gente faz? Muitas vezes, altera o tom de voz. E a gente vai alterando e daqui a pouco a gente tá gritando. Faça a atividade agora! Quem já fez isso? Quem já cometeu isso? Coloca aí. Vamos confessar os pecados, minha gente. Porque se a gente não tiver no mesmo nível de entendimento, a gente não vai avançar, tá certo? Quem aí perde a paciência às vezes com o filho? Me digam. Tomar aqui minha água enquanto vocês... Olha, minha gente, não quero ninguém cansado aí, não. Vocês estão... Acho que muita gente essa hora já tá deitado na cama com o celular na mão. Não custa nada escrever eu, né? Então, bora lá. Tô vendo, né? Tá aqui Viviane, Ju, Claudiana, Luana Oliveira. Bora lá, minha gente. Vamos se movimentar. Quem nunca perdeu a paciência ensinando o dever de uma criança? Bota aí. Kessia, minha irmã. Bora lá. Quem nunca perdeu a paciência? Aí, Joelda, eu. Paz do Senhor, Luana. E aí, Luana, você já perdeu a paciência com suas filhas ensinando? Me diga a verdade. Quem nunca perdeu a paciência que atira a primeira pedra?
Todos nós, em algum momento, perdemos a paciência quando a criança, muitas vezes, ela não corresponde àquilo que a gente quer. Então, o que é que acontece? Os maiores erros, eles estão relacionados à questão, coisas que eu fazia, que eu cometia. Quem se identificar vai colocando aí eu nos comentários. Luana já disse que se identificou, que já passou por isso. Alterava a voz, gritava, me estressava. Perdi a minha autoridade, porque, tipo assim, quando você faz e não acontece, quando você fala e fala mais alto e a criança não obedece, você vai cada vez mais perdendo a autoridade e a criança vai percebendo que você tá, tipo assim, sua palavra não tem mais validade e que você não sabe mais o que fazer, né? Quem já passou por isso aí, coloca. A questão de fazer a tarefa em qualquer horário. Tipo assim, quando eu via que tava tudo tranquilo pra mim, das minhas atividades, eu ia lá e pegava, vamos fazer a tarefa agora. Quem já fez isso também? Fazer a atividade em qualquer horário e em qualquer lugar da casa. Tipo assim, eu tô adiantando aqui o almoço, vou botar ele pra fazer na cozinha hoje essa atividade. Depois, não, vá fazer na sala. Depois, fazer no quarto que tá desocupado. Quem já cometeu esse erro também, coloca aí. A questão do gritar, que gritar, minha gente, a gente nem demora para reconhecer que grita. A gente diz que fala alto, né? Vai falando alto, cada vez mais alto, daqui a pouco a gente tá gritando e a criança gritando também e ninguém se entende e a sua autoridade se vai pelo ralo, né? Então, bora lá. Sejam todas bem-vindas, Eliane Luna, seja bem-vinda, da área aí também, sabe bem do que eu tô falando hoje aqui. Então, minha gente, quando a gente perde a autoridade, quando a gente perde a paciência, outro ponto importante, muitas vezes nós como mães, nós nos vitimizamos, é isso, a palavra-chave. Nós olhamos para os nossos filhos e percebemos que eles não estão nos valorizando ou que eles não estão valorizando o nosso esforço em proporcionar um acesso à educação. Então, muitas vezes nós nos colocamos como vítima. Pensamos, poxa, meu filho está tendo tudo que eu não tive e mesmo assim ele não está valorizando. Então, a gente começa com aquele sentimento que vai nos corroendo, né? Meu filho não me valoriza, eu sou um imprestável, eu sou tratada como uma empregada, né? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição sem autoridade, sem moral, vamos dizer assim, que muita gente aqui, a gente tem esse costume de falar esse vício de linguagem, né? Perdeu a moral. Quando a gente tá se sentindo realmente sem autoridade diante do filho. Então, onde foi que começou minha busca por soluções, né? Quando eu comecei a entender que esse era um grave problema na vida do meu filho. Hoje meu filho tem 10 anos, o mais velho. E ele, inclusive, essa semana tirou 10 na prova de matemática, chegou todo satisfeito. E eu já coloquei aí no Reels alguns videozinhos dele, estudando, que eu fiz de surpresa mesmo. No início ele não gostava muito que filmasse. E eu conversando com ele, eu digo, Pedro, você sabe o quanto foi difícil a gente alcançar esse nível que a gente chegou aqui, né? Não foi fácil, foi uma longa caminhada e a gente também precisa ser generoso e compartilhar um pouco da nossa história para que outras mães, que outras crianças se inspirem, se incentivem de que é possível gostar de estudar, de que é possível muitas vezes aprender a estudar e entender essa necessidade. Então, quando eu olhava para o meu filho, eu via que ele não tinha interesse nenhum pelo prazer, pela leitura, pelo estudo, aquilo começou a me preocupar. Por quê? Nós sabemos que nós somos seres que aprendemos até o último dia de nossas vidas. Então, como seres humanos, nós temos essa capacidade de pensar, de refletir, de aprender, certo? Então, o que é que acontece com um ser humano, com uma criança que ela não aprende a cada dia uma coisa nova, que ela não, digamos assim, ela não aperfeiçoa as suas habilidades? O que é que vai acontecer com essa criança? Certamente que ela vai atrofiar, digamos assim. Seria um modo mais grosseiro de falar. A criança que não está em constante aprendizado, a pessoa que não está em constante aprendizado, ela está desaprendendo todos os dias. Vocês já pararam para pensar nisso?
Pois é, mamães, quando a gente não está avançando, automaticamente a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo oportunidades e o futuro está aí, né? Infelizmente nós temos adultos, muitas mães que se arrependem muitas vezes por não ter investido um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção na infância de seus filhos. Por quê? A infância é um período curto em comparação à vida de uma pessoa, né? Se a gente for considerar a primeira infância, vamos colocar assim a infância até os 12 anos, né? Antes da adolescência iniciar. 12 anos comparado a uma vida inteira de uma pessoa é um investimento pequeno, se a gente for considerar. Você imagine que se uma criança ela recebe toda a instrução, ela é ensinada a estudar, a ter autonomia, ela vai ser um adulto responsável. Ela não vai ser um adulto fraco. Ela não vai ser um adulto dependente de você, mãe. Então isso é muito importante, porque hoje nós temos visto idosos sofrendo com uma aposentadoria de um salário mínimo e ainda tem que pagar a pensão alimentícia dos netos, porque os filhos não querem trabalhar, não podem, não, se sentem incapazes muitas vezes. Será que faltou? Né? Eu não estou culpabilizando as pessoas que passam por situações como essa, eu não estou culpando não, porque existem diversas questões envolvidas e como assistente social também a gente já acompanhou diversas questões, né? O plantio é algo que nós sabemos que nós podemos fazer. Agora a colheita, ela não depende de nós, né? Se nós plantamos sementes boas, qual é a probabilidade dessas sementes nascerem boas, bons frutos? É muito grande. Agora, se a gente não planta, qual é a probabilidade de nascer uma coisa boa? Não vai nascer. Então, é por isso que é tão importante esses momentos de instrução aqui. É por isso que é tão importante você, mamãe, que tá aí ouvindo essa live e lembrou de uma amiga, envia para ela. Mesmo que ela não assista agora, que seja tarde, mas ela vai ouvir em algum momento e ela vai entender. Porque, assim, muitas mamães estão como eu estava há anos atrás, quebrando a cabeça. E sabe qual foi o meu caminho? Diante de todo estudo, toda a formação que eu tinha, eu não sabia lidar com o meu filho sem querer fazer o dever, né? E nós em casa, nossa família, nós sempre tivemos uma educação assim, que na época que a gente era criança, meu pai não havia se formado. Minha mãe, ela veio se formar na universidade quando a gente já era pré-adolescente, adolescente, por aí, com muito apoio do meu pai. Então, assim, a gente vê que meu pai, ele nunca conseguiu se formar na universidade, mas era o sonho dele que a gente estudasse. Então, era sempre o incentivo dele. Estudem, minha filha, para vocês terem oportunidades melhores do que eu tive. E estudar hoje, nesse contexto que eu tô falando aqui para vocês, é a mesma coisa de ir para a escola? Me digam aí, estudar é a mesma coisa de ir para a escola? É só ir para a escola estudar? Coloquem aí nos comentários que vocês estão tudo a dormir nessa hora. Eu tô vendo todo mundo aí descansadinho. Mas bora lá agitar esse chat, minha gente. Bora lá. Ai, Luana tá dizendo que não, né? Estudar é somente ir pra escola? Respondam aí. Eu tô vendo, tá todo mundo já deitado na cama, escutando com fone e dormindo. Pois eu vou me embora, seguindo aqui no meu roteiro. E vou dizendo para vocês aí, vão recebendo aí esse conteúdo. Onde começou a minha busca por solução foi justamente aí. Onde eu percebi que a escola ela não seria suficiente para conduzir meu filho à educação. A educação para a vida, ela precisava ser complementada. E como era que isso ia acontecer se a criança ela era resistente ao ensino? E aí, minha gente, foi quando eu comecei a orar e pedir ao Senhor que Ele me mostrasse e me fizesse alcançar o coração do meu filho. Joelida também sabe bem que não é. A escola não é suficiente para dar conta de toda a educação do nosso filho. Ela é um complemento àquela educação de base que a gente fornece ou deve fornecer em casa. Então, mergulhei nos livros, fui em busca de profissionais, fui em busca de psicólogo. E sabe o que acontece quando você vai em busca de profissionais? Muitas vezes, de cara, o que você vai receber
é um encaminhamento que vai lhe enviar para outro encaminhamento, que vai lhe levar para outro encaminhamento, e você vai ali fazer exames, você vai fazer diagnósticos e vão lhe passar orientações, né? Em alguns casos são orientações muito precisas, em outros casos não, como foram alguns profissionais que a gente passou. Então eu fui fazer exames, fui em busca de soluções e alguns profissionais que eu fui, eu tive a sensação de que realmente havia algumas coisas que eu precisava mudar e que eu precisava reconhecer que eu precisava de ajuda, eu precisava ler mais, eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha rotina. Porém, existiram profissionais que só colocaram dúvida na minha cabeça, porque nós estamos vivendo uma tendência, uma época de ansiedade generalizada, depressão generalizada, e isso tem atingido as crianças. Então, o que é que acontece? Muitos profissionais, muitas pessoas, né, às vezes nem tem formação, chega e diz, uma criança muito agitada, com certeza ela deve ter hiperatividade. Aí outro chega e diz, não, essa criança, ela tem aquele negocinho assim que é meio desligado, não aprende. Tem profissionais, às vezes professores, né, que não estão preparados e dizem assim, esse menino ele é tão descansado, ou esse menino ele é agitado, não tem um mundo que suporte. Esse menino deve ter um parafuso meio apertado, ou meio folgado no juízo. Quem nunca ouviu isso aí? Eu já ouvi inúmeras vezes. Então, profissionais despreparados, quando chegam diante de uma mãe, o desespero aumenta, né? Então, assim, esse menino bagunça demais, ou esse menino conversa demais. Esse menino atrapalha a aula todinha. E aí, nessa época, eu conheci um estudo que mudou a minha vida. Assim, um divisor de águas. Eu vou ler aqui só antes de falar, Luana falando. Isso quando não se autodiagnosticam. Tipo, dizem, meu filho é assim porque tem déficit de atenção. É mesmo assim, é normal, já ouvi muito isso. Kessia falou aí, profissionais despreparados, ótimo conteúdo. E é isso mesmo, infelizmente, nós temos esse déficit, né? Aí Kessia colocando, teve uma médica que me chamou de imbecil porque eu não conseguia amamentar, cavar. Minha gente, esses comentários são demais. Pois é, minha gente, nós encontramos umas pérolas dessa no caminho. Às vezes olham para o nosso filho e dizem, seu filho ele tem um estresse muito grande, ele tem trauma, às vezes é um trauma por conta de uma separação, porém fica só ali no diagnóstico. Essa criança é hiperativa, vai tomar um medicamento e ponto. E aí, mamãe, o que é que a gente faz com uma criança hiperativa? Vocês sabem? Né? Porque muitas vezes a criança ela tá cheia de energia em casa e não é hiperatividade, não é TOD. Vocês já ouviram falar de TOD? Transtorno opositor desafiador, que a criança desafia até o vento na frente dela. Vocês já ouviram falar disso? Uma criança com transtorno opositor desafiador, ele desafia o irmão, ele desafia a mãe, ele adora o perigo e ele adora tudo que é contra as regras. Então, esse é um transtorno que precisa realmente ser diagnosticado por um profissional e precisa ser tratado, acompanhado, orientado. Porém, mamães, eu vou contar para vocês uns segredinhos aqui nessa live que vale ouro e eu quero que vocês anotem e coloquem em prática. Existem vilões que alimentam qualquer diagnóstico. Existem vilões na educação das crianças que eles alimentam qualquer diagnóstico e eles agravam qualquer diagnóstico. Inclusive, eles fazem com que a criança que não tem nenhuma questão de saúde mental, ela aparente ter algum esquecimento, alguma hiperatividade em algum grau. Vocês suspeitam o que seja? E Luana falando uma coisa bem interessante, é mesmo, com déficit de atenção ou qualquer outro diagnóstico, é possível gostar de estudar. Super interessante isso, que o dono da Ravan, ele falando que demorou muito, né? A Ravan, que é uma grande empresa aí, já reconhecida mundialmente, ele demorou muito para aprender a ler, porque ele não conseguia aprender a ler. E eu já vi diversas pessoas extremamente bem-sucedidas
na vida como adultos e que tiveram uma infância muito sofrida, porque na escola eles não conseguiam acompanhar o ritmo das outras crianças. Eles não conseguiam cumprir as tarefas e atividades que eram impostas. Sendo que, na verdade, quando eles descobrem a maneira com que eles conseguem aprender, eles conseguem desenvolver. Então, esse livro aqui ele é bem interessante. Tem a Educação da Vontade, também é outro super interessante. A leitura não é de muito fácil compreensão, mas eu vou sempre estar trazendo alguns trechos dele aqui para vocês, porque eu entendo que livro não é uma coisa muito acessível. Esses aqui são emprestados da minha cunhada. Eu tenho alguns muito bons nessa área também. Mas o que é que acontece? Nem sempre todo mundo tem essa oportunidade de ler, ou tempo, ou a acessibilidade de entender o que o livro está dizendo. Então, a chave para você descobrir todas essas questões, os vilões, como eu disse, muitas vezes eles estão aí rodeando o seu filho, né? A criança, quando ela precisa fazer alguma coisa que precisa ser feita, alguma atividade, ela precisa ser informada da necessidade daquilo. Porém, nem toda criança tem a maturidade. Vamos tomar um exemplo. Nossos filhos gêmeos com 3 anos e meio, eles não têm a mesma maturidade que Pedro. Então, uma criança muito pequena, quando ela precisa fazer uma atividade, como é que os pais ensinam? Conduzindo ela que ela faça a atividade. Por exemplo, uma lavagem do nariz, uma lavagem para quando a criança está gripada, resfriada, com o nariz congestionado. A maioria das crianças dá berros, grita, chora, mas é necessário? Então a gente vai ter que fazer. Explicando a criança, conversando com calma, sem gritar, sem bater. Isso é muito importante. Mas a gente tem que ir até o fim, né? Inclusive hoje foi muito interessante porque a nossa live é sobre aquele filho que não gosta de estudar, o que fazer. E hoje aconteceu uma circunstância aqui com os gêmeos. Liz está resfriada, né, com a crise de sinusite, e Benjamin não está. Porém, por eles serem gêmeos, brincam juntos e tal, Benjamin disse: eu não vou para a escola hoje. E aí eu pensei, seria mais fácil mandar Pedro, né, com os primos e beleza, e eu ficar com os dois em casa. Só que aí eu lembrei que a adaptação da escola também é uma educação da vontade. Porque se você, mãe, decidiu que o seu filho vai para a escola, que é importante para ele se desenvolver, que você não tem condição de desenvolver o homeschooling, você não está tendo essa... quando eu falo em condição, não é financeira, nem condição intelectual, não, que a maioria das pessoas, elas têm total capacidade de entender e de ensinar os seus filhos, porque como eu falei aqui no início da live, a educação, antigamente, ela acontecia pelos próprios pais, né? Principalmente pela mãe. Então, hoje a gente tem tido essa dificuldade. Mas quando eu falo é assim, tipo, você não matricular o filho na escola, ele está em idade escolar e você não exerce nenhuma atividade para que ele desenvolva isso, então você está cometendo um abandono intelectual, que inclusive é crime, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente não pode fazer isso, né, minha gente? Então o que é que acontece? Era necessário conduzir a vontade de Benjamin? Era. O que era necessário que ele fizesse hoje? Que ele fosse para a escola. E aí ele foi. Foi fácil, mãe? Não foi. Porque para mim estar aqui hoje falando para vocês, eu precisei vencer a minha própria vontade de deixar ele fazer o que ele queria. E ele tem 3 anos e meio. Posso dizer, é pequeno? É. Mas nesse momento, a outra, que tem a mesma idade, estava precisando de cuidados especiais. E Benjamin estava bem, plenamente, para fazer suas atividades escolares. E assim foi. Enviei ele para a escola, foi chorando 5 minutos. Passou, né? E minha cunhada disse, ó, no caminho, saiu da porta, já parou de chorar. Voltou feliz da vida. E sempre quando eles voltam, ou quando eles precisam fazer uma atividade que não querem fazer, que reclamam, que choram, em seguida, quando cumpriu a atividade, é muito importante que a gente, como mãe, como pai, chegue e converse. Meu filho, e aí, como foi? Você conseguiu fazer a atividade? Que legal! Parabéns pelo seu esforço, tá certo? Isso é muito importante, principalmente aquelas crianças que ainda não acompanham a questão da, vamos dizer assim, da desenvoltura na leitura. A criança às vezes está um pouco atrasada na questão
da sua turma, mas é importante que a gente valorize o esforço. Por quê? Se a criança tiver alguma deficiência, ela vai se esforçar muito, digamos assim, mas não necessariamente ela vai ter o mesmo resultado. Vocês entendem? Quando eu falo assim, às vezes a criança tem alguma questão que é do desenvolvimento dela, não chega a ser uma deficiência, nem um transtorno de saúde mental, nem nada disso. É uma questão pessoal da criança. Ela ainda não aprendeu a gostar, a lidar com essa atividade da vida que é o aprender, né? Que eu tenho gêmeos para contar de exemplo para vocês, né? A gente lê bastante, estuda bastante, tem muita teoria, mas quando chega no laboratório da casa da gente, a gente coloca em prova todas essas teorias. Então eu vi isso com Liz e Benjamin. Benjamin já está aí desenhando, adora desenhar carro de polícias, adora escrever letrinhas, né? Mesmo que ainda não entenda o que significa, e já tá começando a copiar do quadro. Vocês sabem o quadro qual é, né? A lousa mágica que eu ensinei a fazer com plástico, aquele plástico de toalha de mesa, né? Que o pessoal diz plástico encerado. E a gente fez uma lousa mágica aqui e tá sendo um maior sucesso. Porém, Liz está em outra fase. Liz gosta mais dos desenhos, das pinturas. E tá tudo bem. Eles estão no tempinho deles desenvolvendo. Agora, cabe à mãe, cabe ao pai, principalmente a você, mãe, que muitas vezes fica a maior parte do tempo com a criança, de entender que a gente precisa conhecer desde muito cedo quais são os pontos fortes e os pontos fracos do nosso filho. O nosso filho, ele gosta de responder, ele gosta de enfrentar você, ele tem dificuldade em obedecer regras, ele tem dificuldade em esperar. Mãe, identifique isso o quanto antes. Sabe qual é a terapia para uma criança que não gosta de esperar ou que não gosta de receber ordens? O contrário. Seu filho não gosta de esperar, então você vai ter que explicar para ele: olha, meu filho, se você gritar, se você espernear, se você fizer qualquer reação que tente chamar a atenção para antecipar as coisas, vai demorar mais. E isso eu digo com certeza que funciona. Cientificamente, os métodos já comprovam. E na prática, minha gente, dói às vezes na gente como mãe fazer um filho esperar por algo que a gente já tá com ele na mão. Mas quando a gente ensina isso, a gente tá ensinando para a vida dele. Meu filho, você não vai poder dirigir antes de 18 anos, que a lei não permite. Seria culpa minha se acontecesse qualquer coisa e você estivesse dirigindo fora da lei. Então, do mesmo jeito é a vida. Então, assim, todos esses ensinamentos que eu tô passando para vocês, vocês vão colocar em prática e vocês vão ver os resultados. Então, bora lá, minha gente. Quando eu descobri esse método, quando eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa, eu comecei a ter mais atenção sobre a maneira como eu estava conduzindo as atividades. Então, bora lá, para quem ficou até o final, merece saber das dicas, merece saber o passo a passo. Então, se você não conseguir ficar até o final, volte amanhã e assista. Mas não perca essa oportunidade. Minha gente, o ambiente adaptado, ele faz toda a diferença. Se uma criança ela tem um temperamento mais agitado, coloque a criança para fazer alguma atividade física, correr, bicicleta, alguma coisa. E aí gastar umas calorias aí para então tomar um banho e fazer a atividade. A criança que ela gosta muito de cores, que ela gosta de se distrair muito com paisagens, tire os lápis coloridos de perto dela. Adapte o ambiente para que o ambiente fique o mais silencioso possível. Não coloque as atividades no horário que você está cheio de ocupações. Nem fique mudando o horário da atividade. Então, uma dica muito importante que vocês lembrem. Primeiro o dever, depois o prazer. Então, as crianças, elas precisam aprender isso. Primeiro o dever, depois o prazer. Então, quando elas aprenderem isso, elas vão vencer a própria vontade delas de não fazer. Porque você precisa ensinar através dessa atividade do primeiro dever, depois o prazer, que o maior prazer é finalizar uma tarefa. Hoje nós temos uma geração de adultos que tem dificuldade em concluir tarefas e muitas vezes vivem com ansiedade, ciclos de ansiedade e depressão, porque
a sensação de uma atividade não concluída, ou de uma procrastinação, ou de atrasar a realização de alguma coisa, ela traz no seu subconsciente um atraso para a vida inteira. Então, às vezes, a pessoa tem aquela sensação que a sua vida está travada, amarrada, mas muitas vezes o que está faltando é você concluir pequenas atividades no seu dia e ter aquela sensação de prazer a cada vez que você conclui. Então, quando o seu filho concluir a tarefa de casa, que ele já organize a bolsa, você já sempre tenha palavras de motivação. Eu não estou falando assim, dizer, meu filho, você é muito inteligente. Tire isso da sua mente. Meu filho, você é muito esforçado. É muito importante que as crianças entendam que o esforço ele é mais importante do que qualquer coisa. O esforço é o processo, né? Quando a gente diz inteligente, parece que nasceu com estrela na cabeça. Ninguém consegue ser alguma coisa se não se esforçar para isso, né? Então só existe uma questãozinha nesse livro aqui, como eu conversando com a minha cunhada, né? Que é a questão da origem da coisa, né? Ninguém nasce bom, exatamente bom ou mal, né? E nós que acreditamos na palavra de Deus, nós sabemos que nós temos uma inclinação. Esse livro aqui, poderoso. Nós temos uma inclinação. E a nossa inclinação humana, ela é para a carne, para as coisas da carne. E a Bíblia diz que o pendor da carne é a morte, né? Que o preguiçoso, ele deseja tudo e nada tem. E eu quero saber aqui, quando a gente acorda, quem é que acorda maravilhosamente pensando em lavar uma pia de louça? Quem é que acorda pensando em fazer uma grande faxina na casa, sem ser nenhum dia especial? Quem é que acorda pensando, eu vou andar não sei quantos quilômetros no sol quente, porque eu tô morrendo de vontade de fazer isso? Quem é que acorda com essas vontades? A nossa carne, ela deseja descanso, conforto, comodidade, né? Prazer carnal. Então, muitas vezes nós desprezamos essa teoria que ela é fundamental para desenvolver o hábito do seu filho de estudar, de gostar de estudar. Nós precisamos considerar que a nossa carne, ela se inclina para o que é mal, né? Então, a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se a gente quer buscar e levar o nosso espírito, a nossa alma para as coisas que são maiores, grandiosas, a gente precisa ter cuidado com a nossa carne. Porque quem é governado pela carne, deseja tudo e nada tem. Você já imaginou? Eu queria tantas coisas, queria viajar pelo mundo, queria construir um prédio. Já imaginou se um engenheiro pensasse, vou construir aquele prédio só com pensamentos, sem fazer contas de matemática, sem trabalhar duro, para entender se aquela fundação ia funcionar? O prédio ia desmoronar, não ia, minha gente? Então, da mesma forma, somos nós. Se não houver esforço, se não houver repetição, a gente não vai conseguir firmar um hábito. A gente não vai conseguir domar essa vontade. Não pensem que nós somos bons, que nós nascemos bons e inteligentes. Nossa origem, ela foi maculada, né? Pelo pecado. Infelizmente, desde que isso aconteceu, existe a luta, né, entre a carne e o espírito. Graças a Deus que nós temos um Redentor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar de nós mesmos, dessa carne, né? E nos dá essa oportunidade de vencer. Então, para quem ainda não acompanhou, não tá um pouco voando aí com essa história de carne e espírito, mas que nós possamos entender que nós, para ensinar os nossos filhos a gostar de estudar, nós precisamos vencer o nosso desejo primeiro. Hoje nos meus stories eu postei, primeiro o dever, uma pia de louça limpa, depois o prazer, que foi um bolo confeitado. Por quê? Porque muitas de nós, como mulheres, como mães, amanhece o dia a gente não tem vontade de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Olhe, me coloque tantas coisas para resolver, tantas pessoas para atender, trabalho, pode botar para trabalhar de manhã, tarde e de noite, fora de casa. Agora não me coloque para fazer uma faxina. Quantas de nós temos esses pensamentos e muitas vezes essas palavras, essas atitudes de não gostar de fazer e deixar sem fazer? Eu não gosto de arrumar a casa. De verdade não gosto? Muitas pessoas dizem isso, né? Então eu vou deixando a casa bagunçada, quando tiver aquele caos bem grande, eu chamo uma faxineira para vir arrumar. Então a gente está ensinando o que ao nosso filho com isso?
que eu só faço o que eu gosto. Portanto, se eu não gosto de estudar, eu não vou estudar. Então, mamães, nós precisamos entender isso, que se a gente não vencer a nossa própria vontade, a gente não vai conseguir ensinar os nossos filhos, né? Então, para que nós possamos ter sucesso, que vocês sigam as dicas que eu já falei anteriormente. Quem não assistiu do começo, volta lá e vê. Amanhã assiste tudo direitinho. Vou colocar também no canal do YouTube para quem gosta de assistir mais acelerado. E que nós possamos entender que a nossa obrigação, nossa atribuição como mães é conduzir a vida dos nossos filhos. Mas nós não iremos viver as consequências das escolhas deles. Por isso a importância de quando uma criança tem 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não quer comer de jeito nenhum. O que é que você vai fazer, mãe? Você vai adaptar o ambiente. Você vai proporcionar momentos de experimento. Você vai deixar a criança ter um intervalo entre uma refeição e outra para que ela sinta fome. Mas você não vai entregar a criança à sua própria vontade. Isso é o maior erro que um pai, que uma mãe pode cometer. E essa é a maior punição que Deus pode fazer com o homem, é entregar a ele a sua própria vontade. Porque nós não temos essa capacidade. Então, não entregue os seus filhos à sua própria vontade. Porque quando a gente faz isso, a gente está delegando o futuro deles ao acaso, né? A gente está delegando, que até esse livro aqui fala, a gente está delegando o futuro deles ao fracasso. Então, que nós possamos meditar. Porque nós estamos jovens agora, nós temos um pouco de fôlego, de ânimo, de tudo mais. Daqui a algumas décadas nós estaremos idosos, cansados. E aí, esse caráter que a gente está formando nos nossos filhos, esse homem, essa mulher que a gente quer ver nos nossos filhos, será que a gente tem trabalhado e dedicado tempo para isso? E eu digo tempo não é só ficar só em casa exclusivamente, não. Estou dizendo o tempo que você pode. Você tem escolhido plantar na vida do seu filho, né? Então, que fique para nossa meditação isso aí. Tudo que a gente ouviu sobre a questão de gosto, de querer, de vontade na nossa infância, ela reverbera, ela traz consequências para a nossa vida adulta. Quem é da nossa época sabe muito bem o que é. Criança não tem querer. Criança não tem vontade. Criança não tem que fazer o que gosta. Quantas vezes nós anulamos essa vontade ao zero, né? Então, nós precisamos entender que não é anular a vontade que vai fazer ela deixar de existir. Muitas vezes até cresce uma rebeldia, ao contrário. Não é necessário anular a vontade. Quando eu estou sem vontade de estudar, de levantar de manhã, de fazer o que precisa ser feito, de ir trabalhar, de atender um monte de gente, de fazer várias coisas. Um exemplo. O que a gente faz? A gente diz que essa vontade é mentirosa, que ela não existe? Não. A gente reconhece, como adultos a gente reconhece. Realmente, eu não tô com vontade de fazer isso hoje. Como um dia desses eu tive um compromisso importante. E assim, não era nem a vontade física de não ir. Era o peso da responsabilidade que era grande demais. E a vontade de não ir era muito imensa. Mas eu disse ao meu marido, eu preciso ir. Ore por mim. E eu vou enfrentar. E fui lá e matei os leões que tinha que matar. E voltei com o coração aliviado de saber que quando a gente cumpre uma missão, quando a gente faz o que precisa ser feito, a sensação no nosso cérebro, ela nos motiva a vencer mais obstáculos. E isso aí é um caminho sem volta, que você vai conquistando uma coisa atrás da outra. Uma habilidade atrás da outra. A criança que aprende a ler, que começa a ler seus primeiros livrinhos sozinhas, elas começam a descobrir o prazer da leitura, que é um prazer indizível, né? Que ninguém pode explicar, né? Então, mamães, que vocês possam incentivar, parem um pouquinho, leiam com seus filhos, tenham atitudes diferentes, tenham atitudes de mostrar aos filhos de vocês que vocês também estão tendo vontade de ficar dormindo, com preguiça, assistindo, fazendo qualquer coisa, mas que vocês estão ali lendo para eles, que vocês estão ali contando uma história para eles, que vocês estão ali cultivando um momento em família, ao redor da mesa, quando a vontade é ficar na frente da televisão no sofá.
Então, mamães, que nós possamos ensinar aos nossos filhos que nós também temos vontades, mas que as nossas vontades, elas não nos governam e elas não podem ser mais fortes do que aquilo que precisa ser feito. Então, minha gente, que fique a lição aí para vocês, que fique para nós, né, esse aprendizado, que é minha luta diária também, como mãe de 3, né, como esposa, como filha, como serva, né, do Senhor, que a gente possa vencer essa nossa própria vontade e cumprir o que precisa ser feito. Então, que a gente lembre que o prazer de cumprir a tarefa ele é infinitamente maior do que o não fazer, ou do que se deixar levar pela nossa vontade e pela inclinação da carne. E lembrem-se, não gosto, não quero, não tenho vontade. Isso não vai governar a tua vida. Isso não pode governar a tua vida. Isso não precisa governar a tua vida. Não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de estudar. Ah, é porque, sabe, eu não sinto vontade, eu não sinto emoção. Não precisa sentir. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa se levantar diante da vida, ter responsabilidade e cumprir o que precisa ser cumprido. E o que Deus espera de você, o que sua família espera de você. Você não precisa ficar esperando sentir uma emoção. E lembrem-se, para encerrar a nossa live hoje, que o hábito ele vence a nossa vontade. Todos os dias quando você acorda, inconscientemente você vai ao banheiro, você escova os dentes, você penteia os cabelos, você nem percebe que você está fazendo isso. Porque o seu hábito ele já foi tão forte que ele já venceu a sua vontade de ficar na cama. Então, quando você colocar o despertador, dê um pulo da cama. Não fique apertando ali o modo soneca. Porque o seu cérebro vai entender que você sempre tem que atrasar as coisas. Você sempre tem que demorar mais um pouco. Se você se comprometer a fazer, faça. Faça. E se você quer que seu filho aprenda a estudar e a ter autonomia, siga as dicas que a gente colocou aí anteriormente. Essa listinha. E eu tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados. Então, mamães, é isso. Tem alguns papais aqui. Sejam todos bem-vindos. Erivaldo, Claudiane, Irenice, irmão Alzimar. A paz do Senhor aos irmãos que chegaram. E sejam todos muito bem-vindos. Nós temos alguns conteúdos já no canal do YouTube, Viviane Pereira VIP. E nós temos também salvo aí no IGTV. Então, quem não conseguiu assistir do início, volta lá e assiste tudo. É muito importante que esses conteúdos sejam aplicados para que vocês tenham resultados, mamães. E eu digo uma coisa a vocês, não percam a oportunidade de se conectar com os filhos de vocês. Como eu disse no início, a vida de uma criança ela é muito curta, a infância ela é muito curta. Se você investir 12 anos na condução de uma criança, nem tudo isso, não precisa de tudo isso. Se você todos os dias construir esse passo a passo, depois você só vai precisar regar. Você só vai precisar cultivar e aparar. E essa planta, essa árvore frondosa vai crescer e vai dar muita sombra. Então, mamães, anotem tudo que eu disse. Se você tá sozinha, se sentindo sozinha na educação dos seus filhos, não tem a participação do pai, muitas vezes os pais são separados, também posso fazer um convite a vocês aqui. Nessa quinta-feira nós estaremos abrindo a nossa consultoria personalizada no método Conecta. Isso mesmo. Então fiquem atentos porque nós iremos falar mais sobre isso na próxima live. E quem tiver interesse, fazer uma consultoria com a família, o casal, para que a gente possa estar vendo o seu caso especificamente, estudando junto com você, desenvolvendo um plano de ação para que você desenvolva aí na sua casa com seu filho. Com certeza será um prazer receber vocês e poder ajudar a transformar a família de vocês, tá bom? Então a Amélia também esteve conosco, Lu, sejam todas bem-vindas. Agradeço muito a todos que estiveram presentes. Encaminhe para as amigas e assistam a reprise quem não viu do começo, tá bom? Então tchauzinho e até a próxima. Terça-feira, às 21 horas, estaremos aqui novamente, tá? E antes disso, na quinta-feira, nós estaremos abrindo as nossas primeiras vagas para consultoria personalizada aqui no digital, tá certo? Lembrando que há mais de 10 anos nós já fazemos esse acompanhamento individual no offline e aqui no digital. Você, de qualquer parte do mundo, também vai ter esse acesso a mim, tá? E a todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo de uma jornada aí como mãe, como profissional, para poder te ajudar a resolver esses problemas aí da sua família, tá bom? Então, tchauzinho e até a próxima!